companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 852. Esse capítulo que foi mais tranquilo, foi mais aquele capítulo de fios e que começou com o andamento dos acontecimentos para nos levar ao clímax. O clímax, pelo que se anda falando pelos fóruns da vida, vai começar a partir do 855, que cabe mais ou menos no que o Oda disse de que seria os últimos capítulos. Então, estamos naqueles capítulos mais devagar, mais lentos, que mostram como é que as coisas vão começar a se fechar. E mesmo assim, foi um capítulo bom. Eu achei, quando eu li os spoilers, que ia ser um capítulo de 15 folhas, mais ou menos. Me surpreendi a ver um capítulo de 18 folhas. Então, vamos começar com a review propriamente dita. Sobre a capa, não tenho muito o que dizer. Virá ainda uma capa colorida antes da nova coleção de capas, mas por enquanto ainda estamos nos pedidos de fãs. O capítulo começa mais ou menos de onde ele parou, no 851, né, em certa parte, que seria o ataque a Reiju e que ela é enviada à enfermaria. Para a surpresa de muitos, o Sanji vai atrás dela, o que faz muito sentido, né, apesar de tudo, mesmo ele sabendo que ela estaria segura, ele foi lá ver a situação da irmã. Outra coisa que ninguém tinha cogitado, que na verdade é a solução mais simples, ele simplesmente chegou e comentou com ela tudo o que realmente aconteceu. Nem tenta lembrar o que aconteceu, que tu não vai lembrar de nada, deixa que eu conto. É tipo aquela história de bêbado, né? Olha, você tava bêbado ontem, deixa que eu conto as merdas que você fez. Mas, antes de continuar necessariamente nessa linha, eu queria citar que tem um comentário muito importante nessa parte, que é do enfermeiro, do médico, que diz que irá fazer um plantão na enfermaria do quarto andar. Lembrando que quarto andar é onde está a Big Mom, onde está a Smooth, onde está o Brook, e como ele disse que tem uma enfermaria ali, parece que é uma enfermaria mais importante, né, estando ali no quarto andar junto com os tesouros, provavelmente é onde o Cracker está, né, o Cracker, caso vocês não lembrem, o comandante que tomou aquela surra bem dada do Luffy, e também talvez o pessoal lá do Exército Furioso que o Luffy derrubou, embora que eu me lembre, ele só derrubou o pessoal do Exército Xadrez, e o Exército Xadrez, como são homies, não sei necessariamente se precisariam de cuidados médicos. Uma coisa que ficou muito legal quando o Sanji entra no quarto, que ele simplesmente entrou no quarto amordaçando o cara do Exército Xadrez, e eu achei fantástico, cara. Esse sim é o nosso Sanji, né? Já chega lá chegando, amordaçou o cara. Ele podia simplesmente falar: eu ouvi falar que a minha irmã tá aqui, eu posso visitar ela? Mas não, vamos lá amordaçar o cara, por quê? Porque eu posso. E, para grande alívio nosso, o Sanji sim viu a capacidade da Purin. Ele viu a capacidade dela e está contando pra Reiju tudo o que aconteceu, que ela teve a memória modificada. E aparentemente, pra também servir de uma balança para essa habilidade, a pessoa que teve a memória modificada fica meio confusa, o que significa que dá pra, entre aspas, perceber, se você tiver conhecimento dessa habilidade, pelo menos. É realmente muito mais tranquilo saber que o Sanji ficou sabendo dessa habilidade, né? A gente não corre o risco de ninguém acabar tendo memória completamente alterada porque não sabia de nada. Provavelmente ele vai passar informação pros outros, ou pelo menos isso a gente espera. Então temos a cena da prisão dos livres, onde o Jinbe simplesmente bota fogo na porcaria toda. E, meu, eu parei de ler nessa hora, eu parei de ler, coloquei a mão assim, e falei assim, meu, que merda de plano é esse? Mas Tsuki, funcionou. Mas é uma merda de plano, cara. Colocar fogo no livro com os negros dentro. Puta merda. Eu parei e fiquei assim, meu Deus, que bosta de plano é esse? É quase, eu disse quase, tão ruim quanto cortar lá os braços fora. Eu ri, cara. Desculpa, acho que foi a única retardada que ri nessa parte, mas tudo bem. Bora botar fogo no livro. E, gente, a reação do Jinbe é muito boa, tipo, ele bota fogo no livro, né, ele tá com um balde d'água. Eu achei que ele conseguia extrair água do próprio ar, ou alguma coisa assim com habilidades de tritão, mas eu acho que eu tô falando besteira, porque ele pegou um balde. Enfim, aí ele tá lá, joga o balde no Luffy e na Nami, né, que saíram do fogo, e ele ainda faz uma observação. Gente, olha só, quantos prisioneiros tinha ali dentro, né, caramba. Como assim, Jinbe? Caramba, meu, que plano de merda, desculpa, que plano de merda. E eu fiquei esperando o Jinbe falar o nome do plano, né, porque o ponto cômico dele na Ilha dos Tritões foi exatamente esse, né, a família real tava em perigo, e antes de ir lá fazer o plano de salvamento, ele falou, não, segura aí, gente, antes a gente precisa decidir o nome do plano. Foi tosca essa parte. E até a Nami chega a comentar uma coisa que na hora eu não entendi, e depois o meu chanceler Paulo me deu o toque,
que a Nami fala, né? Eu tenho a impressão que já passei por isso antes, alguma coisa assim. E ela tava mencionando o Little Garden, né? Que eles ficam presos na cera do Mr. Tree e literalmente o Sop bota fogo na porcaria toda pra conseguir libertar eles. Então, tipo, é realmente um paralelo completo a Little Garden, até porque o Luffy também queria cortar os braços da mesma forma que o Zoro tentou cortar as pernas fora. Fico imaginando se o Luffy vai ter uma cicatriz disso. Eu acho que não, mas ficaria da hora. E ainda temos direito a um momento nostalgia do Jinbei olhando assim pro Luffy. Caramba, Luffy, foi assim que a gente se conheceu, né? Um preso e o outro solto. Só que a diferença é que o Luffy foi muito mais gentil ao libertar o Jinbei da prisão lá em Pell Down, né? Mas tudo bem, eu curti bastante esse paralelo. Então temos uma pequena conversa entre Jinbei e a Nami, né? O Jinbei fala assim, então, eu era um dos companheiros da Big Mom e tal, era um acordo aí, mas isso aí já é passado, agora é hora de rebelião. Eu achei muito engraçado, eu fiquei rindo, falei assim, gente, que reação é essa do Jinbei? Que bizarro. Quem mais tá achando que ele tá muito suave para quem tá armando contra o Yonko? Eu acho, ainda mais porque a tripulação dele ainda tá lá, e ainda pode acontecer merda com a Ilha dos Tritões. Eu acho que ele tava muito mais preocupado com o Rod Jones do que ele tá preocupado com a Big Mom. Eu não sei, cara, tá muito estranho isso aí. De qualquer forma, enquanto tudo isso aí rola, o Luffy cai de cansaço e de fome, né? Não por menos, cara lutou por 11 horas comendo bolacha, né? Mas depois, caso vocês não lembrem, o Gear fora consumiu tudo que ele tinha comido ali, então ele ficou fraco de novo. Ele chegou a cochilar, acho que por quê? 15 minutos no máximo. Ele foi lá, enfrentou o Sandy e depois enfrentou o exército de fúria e depois ficou preso, tentou cortar o braço. Meu, tá muito cansado, tá muito cansado. E mesmo assim ele lembra que ele não vai comer e sai correndo no maior estilo Luffy. Ô Jinbei, cuida aí da Nami que eu vou pegar o Sandy de volta, porque a gente foi enganado, eu preciso falar pra ele. Tanta dificuldade pro Jinbei aparecer e ajudar a galera, pro Luffy fazer o quê? Pro Luffy ir embora pra criar outra frente aberta na porcaria do mangá. E agora a gente tem que ver o que acontece com o Luffy e o que acontece com o Jinbei e a Nami. Tá bom, Luffy, muito obrigada por isso. Muito embora, né, como o Sandy aparentemente está no terceiro andar, no final do capítulo é dito que as passagens para o quarto andar seriam fechadas, aparentemente o Luffy tem bastante chance de encontrar o Sandy pro próximo capítulo. Vamos torcer pra que seja assim, né, porque chega de todo mundo tá separado, chega disso. Então voltamos para a Reiju e o Sandy. A irmã acredita nele sem nenhum problema e ele começa a desabafar, né? Colocar tudo pra fora porque o cara tá em pânico e não tem com quem contar. Ou ele achava que não. Para completa surpresa do Sandy, a Reiju apoia o plano de Big Mom e diz que tá certo, é isso aí mesmo, que a Germa tem que cair porque essa galera não presta. Eu sei porque eu faço parte disso. E outra coisa que ela diz é realmente verdade. O problema com o Zeff agora, neste momento, vai ter que esperar. Porque, ok, o Zeff ainda tá com a navalha no pescoço. No entanto, se o Sandy continuar ali e não fizer nada, ele vai morrer. E se ele não fizer nada também, o Luffy e os outros também têm grande chance de morrer. Então assim, independente do risco do Zeff, ou ele faz alguma coisa, ou ele faz alguma coisa. No entanto, a Reiju fala que o Zeff não corre mais perigo, que a Big Mom não ia se importar com isso, que isso era só pra um pretexto pra deixar ele ali. Eu já não concordo muito não, eu ainda acho que o Zeff corre sérios perigos. Mas, por enquanto, é como ela disse, a gente tem que pensar em outras coisas, né? Porque a navalha agora não tá só na cabeça do Zeff. Então, começamos mais um flashback, onde a Reiju começa a contar sobre o passado da mãe do Sandy. Começa a dizer por que ele não é uma falha, né? Que ele sempre teve essa ideia de que ele era uma falha, que todos os irmãos tinham dado certo e ele era o único erro. E ela fala, não, seu retardado, na verdade você foi o único sucesso de nossa mãe. Porque ela, bem no maior estilo Hilo Luke, tomou uma droga muito forte e evitou que você, como os outros três, se tornasse uma máquina sem sentimento. Ela foi contra isso, mas o Jade obrigou ela a passar por uma operação que iria transformar seus filhos em guerreiros absolutos feitos para a guerra. Porém, essa droga, que a gente ainda precisa saber de onde raios essa droga veio, né? Conseguiu pelo menos um deles tivesse ainda sentimentos, pudesse crescer como um humano. Então vemos cenas da mãe caída no chão e cenas dela com a Reiju extremamente feliz, falando que o Sandy foi levar um lanche para ela e que o Sandy era o melhor filho do mundo, porque ela estava muito feliz
porque pelo menos com um dos filhos dela ela teve sucesso. Ele não é uma máquina, ele tem emoções. Então, por alguma razão, uma razão bem aleatória, Sanji, na verdade, foi o único sucesso. E é muito estranho a gente pensar isso. Podia ter sido qualquer um, podia ter sido o Ichiji, o Niji, o Yonji. É certo incômodo saber disso, né? Que foi por um triz que o Sanji não virou essa coisa que são os irmãos dele. Eu, pelo menos, fiquei incomodada. Não vou dizer que não foi uma história triste, mas foi uma história comovente. Acho que acima de triste, pra mim, pelo menos, foi comovente, né? A ação dela me lembrou bastante o Hilulu, que tomou aquela sopa de cogumelos envenenada porque o Chopper acreditava que aquilo lá era cura. Ela já sabia que ela ia morrer, né? Quando ela conta pra Reiju, ele disse que eu vou ficar melhor, e começou a chorar. Aquela torrente de lágrimas, a gente já sabe de onde é que o Sanji puxou. Eu fiquei assim, cara, é comovente porque ela realizou o último desejo dela, pelo menos antes de morrer. O que é muito para os personagens de One Piece, né? Pelo menos você conseguir fazer isso antes de morrer, tu tá no lucro. Porém, o mais tchan de tudo dessa história, além do momento Fios, é a questão de que o nome da mulher era Sora. Ou seja, o nome daquele inimigo da Germa nos quadrinhos lá daquela revista de economia, ou melhor, aquele jornal de economia, se chamava Sora e era um marinheiro. E é o nome da esposa do Jade, mãe dos 5 filhos, é Sora. Será que isso foi uma pontada ali, talvez, do pai da Sora, querendo vingança, querendo falar assim, olha, vocês não conseguiram sucesso por causa da minha filha, tal? Ou será que não? Será que ela era marinheira antes e numa reviravolta dos acontecimentos ela se apaixonou pelo Jade? O que é o verdadeiro grande mistério de Whole Cake, se vocês querem saber. Mas ainda tem muita coisa que precisa ser explicada, talvez... Não é uma coincidência de nomes, alguma coisa tem a ver. Mas lembrando que as histórias dos Vinsmokes e de Sora parecem ser bem mais velhas. Ela já tinha morrido há muito tempo. Porque quando se mostram essas histórias, dá pra ver o Ichiji, o Niji e eu acho que a Reiju também, além de próprio Jade lá em cima. Então, ela já tinha morrido porque eles já eram adultos. Será uma coincidência infeliz de nomes? Eu acredito que não. Talvez a pessoa que escreveu esses quadrinhos sabe da Sora, sabe o que ela fez para transformar o Sanji em um verdadeiro humano, e por isso ele escreveu assim para apontar para Germa, olha só, vocês não tiveram sucesso por causa dessa mulher, mesmo que colocou como um homem, talvez para não deixar tão na cara. Essa é uma dúvida que por enquanto ainda fica. E só um adendo aqui, gente, o Sanji bebezinho era uma coisa muito fofa, gente. Ai, que coisa adorável. Reiju, inclusive, se emociona com essa história, né? É bem legal ver ela chorando, embora o choro soa forçado. Não que ela esteja forçando o choro, mas é como se ela não conseguisse mesmo chorar e ela tivesse que forçar muito para que isso aconteça. Algo um pouco parecido com o Brook em Thriller Bark, já que ele sendo esqueleto ele não deveria necessariamente conseguir chorar, né? Mas enfim, isso reforça ainda mais o que ela disse há muitos capítulos atrás, né? Ela não é igual a eles, mesmo que ela tenha poucos sentimentos em relação ao Sanji, ela não é uma máquina completa sem sentimentos como os seus irmãos. Então voltamos para a Luffy, que está correndo por todas as partes, bem estilão Luffy mesmo, né? Gritando por Sanji, igual o Luffy fez em Pound Down, eu acho que nem ele fez em Enies Lobby, não vou lembrar mais. E gritando pelo nome da pessoa que ele quer salvar. E derrubando todo mundo, até mesmo dos caras que deu um puta de um soco nele lá do Exército da Fúria, né? Olha aí a vingança, e só sutilmente. Enquanto ele grita, Sanji, cadê você? E sai correndo pelo segundo andar. Passamos então para a Smooth, que recebe notícias da traição do Jinbe. E ela parece bem preocupada com essa questão da rebelião dele. Então chega aquele momento que eu já citei antes, né? Que ela fala para que todas as passagens para o quarto andar sejam fechadas. Porque se a Big Mom ficar sabendo... se ela ficar sabendo da bagunça que os caras estão fazendo, que o Jinbe e o Luffy estão fazendo, o negócio vai ficar feio, Voltamos novamente para Sandy e Reiju. E ela está tentando convencer seu irmão a deixar que a Germa pereça.
porque eles não têm mais nada para contribuir ao mundo, eles só causam destruição e todos devem perecer. Ou seja, ela diz que não vai fazer nada e vai deixar que o plano da Big Mom aconteça naturalmente, porque ela também tem as mãos sujas, ela também merece morrer. Porque mesmo que ela ainda tivesse emoções, ela já era modificada o suficiente para que não consiga ir contra as ordens do pai. Então ela também era uma cúmplice com as mãos sujas de sangue. E ainda por cima, ela diz ao seu irmão para não se preocupar com essas coisas aí na mão dele, porque elas eram falsas. Ah, solução fácil, hein, Oda? Enfim, elas eram falsas, embora era uma boa chance de ser isso mesmo, né? Já que a gente vê que a Riju sempre esteve do lado do Sanji. Então, ela dá um tapa moral no Sanji e pergunta: então o que é que está te segurando aqui ainda? Reaja, porque você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo pessoas tão boas como essas que se importam tanto com você, como os Mugiwaras. E aí o capítulo termina e ficamos todos naquela: será que agora o Sanji vai fazer alguma coisa? Aparentemente, ou o Luffy vai encontrar o Sanji, ou o Chopper e a Carrot, porque existem pelo menos 2 espelhos na cena da enfermaria, se vocês prestarem atenção. Pelo menos tem um perto da cama da Reiju, então é bem possível que eles encontrem o Sanji. E o Luffy, como tá correndo pelo segundo andar e eles estão no terceiro, pode ser que ele acabe encontrando eles também, o que seria muito bom, porque o mundo dos espelhos é um ótimo lugar para eles se reorganizarem, planejarem o que vão fazer, e também pro Luffy descansar, né? Porque, né, o que vai acontecer com a Germa ainda é uma grande dúvida, porque como eles não têm sentimentos, com exceção do pai deles, é complexo, porque como é que eles vão se tornar aliados se eles não podem ter nenhuma empatia? Será que vamos finalmente começar a ter mortes recorrentes em One Piece? Essa e muitas dúvidas ainda ficam no ar. Mas eu fico com a minha review por aqui. E no entanto, nesse ano de 2017, vamos voltar com o antigo quadro do canal, o review do bando. Então se você tem uma teoria sobre isso, se tem uma teoria sobre alguns dos prisioneiros que o Jinbei botou fogo, ou teoria sobre o que vai acontecer com os Smokes, entra no grupo Teorizando com o Tsuki, cujo link está aqui embaixo na descrição, e deixe lá no tópico do review do bando a sua opinião, que ele pode aparecer em vídeo. Será o próximo vídeo depois dessa review. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Também o link do site, da página Teorizando com Tsuki, do grupo, do DeviantArt e tudo mais. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.